Vou iniciar. Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para finalizar nosso curso, né, nossa capacitação em Metaverse, promovida pela IDA Metaverse. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Feliz ou infelizmente, para mim, infelizmente, que é um assunto que eu gosto muito de falar, estamos finalizando hoje. Eu espero que vocês estejam aí acompanhando todas as nossas aulas que estão gravadas e disponibilizadas, né? Mais uma vez, reiterando, é importante que vocês façam os quizzes que estão disponíveis lá no Classroom, para que no final vocês consigam obter o certificado, né, de realização desse curso. E aí hoje a gente vai dar continuidade a esse módulo que fala um pouco mais das neurotecnologias, né, e da integração do metaverso com esse tipo de tecnologia. Hoje, especificamente, a gente vai focar um pouco mais nas interfaces cérebro-máquinas e nos mecanismos associados à eletroestimulação e neuroestimulação, né? Eu já adianto de antemão que esses assuntos, eles são assuntos que exigem um certo grau de complexidade, assim, eles são um pouco mais profundos. Então, nosso intuito aqui é falar um pouco deles, mas não entrar tão a fundo, certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, caso algo for muito aprofundado, vocês podem deixar aí os questionamentos que a gente não tem problema nenhum em responder, tá certo? Então, hoje a gente está aqui mais uma vez com Flávia e com a Lana, para dar continuidade aqui à nossa última aula, tá certo? Então, o primeiro tópico de hoje é a interface cérebro-máquina. Então, vocês devem lembrar que na aula de ontem a gente falou um pouco sobre a interface homem-máquina. E essa interface homem-máquina, ela utiliza diversos dispositivos para fazer a integração, para fazer a comunicação de dispositivos com máquinas e, consequentemente, efetuar uma resposta. Porém, hoje a gente vai falar de cérebro-máquina. O cérebro não é a parte do homem? Sim. Porém, a gente estuda essa parte de uma maneira separada. Por quê? O cérebro, ele age como uma espécie de máquina, no sentido de liberar, de executar, melhor dizendo, algumas ações que promovem um estímulo elétrico. Todo mundo aqui da plateia, da área da saúde, já viu alguma coisa relacionada a isso, então a gente sabe que os impulsos elétricos cerebrais, né, o potencial de ação que a gente tem nessa região, é possível de ser captado. E como a gente falou ontem, dentro da tecnologia biônica, a gente consegue sim captar esses sinais e fazer uso deles de uma forma inteligente. Como assim? Eu consigo captar sinais cerebrais, né, pequenos disparos de populações neuronais, e através disso eu consigo filtrar esse sinal e produzir uma resposta relacionada a isso. Então, eu consigo movimentar uma prótese, uma órtese, eu consigo movimentar um avatar em jogos, como a gente viu ontem. Então, existe a possibilidade de utilizar esses sinais biológicos e eletrofisiológicos para fazer movimentação de dispositivos. Porém, quando a gente fala da ligação cérebro-máquina, eu estou falando diretamente desses dispositivos que vão fazer coleta desses sinais eletrofisiológicos e vão produzir uma resposta que ela, em geral, ela está relacionada a nós mesmos. Então, é como se o meu cérebro liberasse uma informação que vai ser lida e reproduzida por uma máquina e a resposta que ela vai dar é uma resposta em mim. Não é uma resposta numa tela. Pode até ser, mas em geral é uma resposta em um dispositivo que está colocado em mim. Então, isso eu estou falando de uma prótese implantada em ser humano, como, por exemplo, de um paciente que, porventura, perdeu um membro superior, por exemplo, um braço ou uma mão, e agora ele tem uma rede de eletrodos no seu scalp, e aí, na hora que ele faz, por exemplo, algum tipo de despolarização, essa mão protética, ela vai fazer esse movimento de flexão, por exemplo. Então, quando a gente fala de interface cérebro-máquina, eu tenho que haver uma integração muito grande entre esses sensores e esses filtros que vão estar fazendo a leitura desse tipo de estímulo, certo? Então, para isso, a gente requer um alto ajuste dessas tecnologias para que assim a gente consiga fazer a utilização da melhor maneira. Isso que eu estou falando é a realidade. Hoje isso já está sendo feito. Porém, esse tipo de tecnologia é muito usado na área científica, né? Se a gente for parar para pensar na área
No mercado propriamente dito, a gente não vê muitas tecnologias relacionadas a isso ainda, embora existam. Eu conheço até algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho, mas eles são focados em doenças específicas, pessoas com AVE, que sofreram AVE, ou pessoas que sofreram AVC, que têm uma mão, o pulso caído, por exemplo, ou que tem uma deformidade de membro superior, por exemplo. Então, são coisas muito específicas. E por quê? Né? Quando a gente fala, a gente tenta simplificar um pouco, né? Quando a gente traz assim, palestras, em momentos como esse. Mas vale sempre a gente relembrar que obter um sinal, inicialmente, já não é fácil, porque a gente segue toda uma padronização de posicionamento de eletrodos. Então, primeiro eu preciso medir o perímetro cefálico do indivíduo, e aí eu preciso saber onde eu vou posicionar esses eletrodos, quais são as regiões do cérebro que eu quero obter despolarização. É no córtex motor? É no córtex sensorial? Então, isso tudo precisa ser investigado antes de a gente fazer esse tipo de interface. Vocês devem estar se perguntando, a gente está falando aqui de educação, por que a gente está falando de tecnologias como essa? Porque esse tipo de tecnologia promove uma certa inclusão. Né? Então, existem pessoas que gostariam de estar na universidade, mas por questões de saúde, muitas vezes, elas não conseguem chegar. E aí é interessante que a gente tenha esse tipo de abordagem para que esses indivíduos eles consigam também ter acesso a esse tipo de conteúdo. Ou seja, pessoas que têm condições de saúde conseguindo chegar em cursos de saúde, né? Hoje a gente tem realmente uma ampliação, né, do perfil dos alunos. Isso eu falo com propriedade, porque, como eu disse, eu sou estudante da Universidade Federal aqui, então eu vejo, né, eu já fiz outro curso, e antes a gente tinha pessoas muito parecidas dentro de sala de aula, e hoje não, a gente tem um perfil mais diferente, ainda bem, e a tendência é que a gente tenha ainda mais. Então, esse tipo de tecnologia é de suma importância para trazer esse tipo de inclusão e de heterogeneidade dentro dos contextos de saúde e educação. Então, esse tipo de tecnologia, ele promove isso. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz uma série de desafios. Porque agora, caso dê alguma coisa errada, esse dispositivo está instalado em mim, está instalado na pessoa. E aí isso pode trazer alguns problemas, né? Como, por exemplo, lesões por pressão. Então, eu posso ter aqui um coto, né, do indivíduo aqui no braço, por exemplo, e eu encaixo a prótese aqui, e por algum motivo de trauma excessivo, ou algum tipo de gangrena, ele pode vir a ter um problema. Então, isso é algo que deve ser considerado na hora que a gente está fazendo um trabalho como esse de interface cérebro-máquina. Eu preciso ver as condições de saúde do indivíduo, se ele realmente está apto a utilizar esse tipo de tecnologia. Outra coisa, a população cerebral, a população neuronal do cérebro dele precisa também ser efetiva para gerar estímulos que sejam suficientes para que esse dispositivo seja acionado. Então, dessa forma, é importante que os indivíduos que vão fazer o uso desse tipo de tecnologia, eles estejam muito bem cientes dessas limitações, porque senão o trabalho vai por água abaixo. Então, é importante a gente saber que tudo requer um planejamento, né? A gente falou disso aqui já algumas vezes. Então, planejar esse tipo de tecnologia é essencial. Pode passar, Flávio. E aí eu já falei um pouco, né? Já me adiantei até, mas eu vou fazer a interpretação dessas imagens, porque eu acho que é importante a gente ter isso muito bem construído na nossa cabeça. Então, aqui, eu não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Não, mas tudo bem. Aqui à esquerda a gente tem o usuário, né? Então o usuário ele faz uma atividade mental. Eu até trouxe essa imagem para a gente, assim, conversar um pouco sobre isso, né? Ontem a gente falou disso sobre o que algumas pessoas interpretam como ler mentes, né? E a gente sabe que isso essa terminologia é um pouco inadequada porque no fim das contas eu não estou lendo a mente de ninguém, né? Eu estou apenas investigando um comportamento de células, né, que são células neuronais. Então, esse termo não é muito adequado. Então, tem uma atividade neuronal na região. Esse monitoramento da atividade cerebral, ele vai ser captado, né? Então, eu consigo receber esses sinais cerebrais. Esses sinais cerebrais são traduzidos em comandos. O que seria essa tradução em comandos? É justamente utilizar um algoritmo, uma rede neural, que pode ser também, mas um conjunto de algoritmos que vão perceber padrões dentro dessa estimulação cerebral e vão, consequentemente, produzir comandos que vão ser aplicados em um hardware ou até mesmo em um software. Mas aqui a gente está falando de um hardware, né? De uma prótese, de uma cadeira de rodas,
ou até mesmo de um editor de texto. Então, esse comando é a resposta, né? Que ontem a gente falou de input, seria um input sensorial, ou seja, a entrada de dados, uma estrutura que vai fazer uma filtragem, que vai fazer uma parametrização desses dados e, consequentemente, vai nos dar uma resposta, que seria uma resposta diretamente na aplicação, que é o dispositivo que está implantado no nosso paciente, no indivíduo, né? Então, aqui ele traz o seguinte: uma interface cérebro-máquina, né, que é interface brain-machine, eu acho que está querendo dizer, reconhece padrões de atividade cerebral, classificando e traduzindo em comandos que serão executados pelas aplicações. Então, é um resumo do que eu já falei, né? A gente vai ter sempre esse passo a passo, vai ser seguido, seja uma interface cérebro-máquina ou seja uma interface homem-máquina. Esse padrão não é diferente. O que eu estou mudando é somente o local onde eu vou extrair esses dados, né? Agora a gente está falando do cérebro e não mais de qualquer outro tipo de sinal, reconhecimento facial, reconhecimento vocal, certo? Pode passar, Flávio. E aí, essa imagem, ela já é basicamente a mesma da outra, só que ela traz algumas informações que eu acho que a gente pode considerar aqui nesse contexto. Então, primeiro, ele fala de registros neuronais. E aí, ele traz algumas possibilidades de registro, né? Ele fala do eletroencefalograma, que é essa técnica não invasiva que a gente utiliza, onde eu utilizo uma touca e eu vou coletar informações de uma população de neurônios mais superficial, né? E que, obviamente, sofre uma interferência das camadas que a gente vai ter acima dele. Então, a gente tem, né, o próprio crânio, né, o osso, que já vai fazer uma interferência. A gente tem uma interferência por causa dos cabelos, então é por isso que a gente utiliza gel, para facilitar a condução do sinal. Mas, obviamente, que a eletroencefalografia, que é uma técnica não invasiva, ela vai trazer ruídos de comunicação. Então, eu preciso fazer uma boa filtragem dos dados. Por isso que essa etapa, ela carece de tantos problemas, tá? E aí, para evitar, o que é que eu poderia fazer? Posso fazer um eletrocorticograma. Porém, o corticograma, agora, ele vai ter um contato diretamente no córtex. Ou seja, eu utilizo um eletrodo que ele vai mais profundamente e vai ter um certo contato com o córtex. Bom, essa técnica, ela vai trazer menos ruídos, porque eu estou mais próximo dos neurônios, da população neuronal que eu quero registrar. Todavia, é uma técnica extremamente invasiva num órgão extremamente nobre do nosso corpo. Então, a gente tem que avaliar aí os riscos e os benefícios dessa técnica. Por que eu vou utilizar essa técnica e não vou utilizar um EEG, né, que a gente chama que é o eletroencefalograma? Então, tudo isso tem que ser investigado e analisado se vale a pena ou não, se existe essa necessidade. Né? Para fins científicos, o mais utilizado é o eletroencefalograma mesmo. O eletrocorticograma ele é mais utilizado na área clínica, quando eu preciso investigar alguma condição específica. E eu também posso ter um arranjo de multieletrodos implantados no próprio cérebro. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, ou já ouviu falar do DBS, né, que é o Deep Brain Stimulation, ou seja, é uma estimulação profunda do cérebro. É uma das terapêuticas utilizadas em pacientes com Parkinson mais grave, onde a gente coloca um eletrodo na região cortical do cérebro, principalmente na região motora, e eu consigo puxar um fio para um equipamento que fica fora do corpo. É como se fosse um marca-passo. E aí o profissional, né, o neurologista no caso, ele consegue regular frequências de estimulações para essa região e, consequentemente, gerar uma produção de dopamina no córtex. Consequentemente, os sintomas motores dos pacientes com Parkinson eles são diminuídos. Porém, é uma técnica invasiva também, requer um procedimento cirúrgico para fazer a introdução desses eletrodos. Obviamente que não é uma cirurgia de alto risco, porque a gente tira somente um quadrante, né, do cérebro, mas é importante a gente saber da existência desse tipo de eletrodo. Esse tipo de eletrodo, muitas vezes, ele é de estimulação e não de coleta, né? Então, eu posso ter um eletrodo que vai estimular, ou seja, mandar choques, né, sinais elétricos, mas eu também tenho eletrodos que são os mais comuns de coleta, que é o caso do eletroencefalograma, onde eles vão transmitir as informações e não vão trazer, certo? Assim como a nossa medula, como eu falei ontem, a gente tem um caminho de envio de informações
e um caminho de recebimento de informações. Então, não deixa de ser diferente, né? A tecnologia imitando a vida, e é bem isso que acontece mesmo. E aí, esses dados, né, como eu falei, dessas técnicas que a gente coleta esses dados, eles vão passar por um algoritmo de decodificação. O que é um algoritmo de decodificação? Nada mais é do que uma série de códigos que vão testar padrões, que vão tentar investigar padrões de comportamento dessas ondas. Então, do ponto de vista assim, mais popular, uma linguagem mais simples, o que seria? Bom, toda vez que eu pisco o olho, a minha linha lá do meu sinal que está chegando no computador, ela vai fazer isso, por exemplo. Então, sempre que eu estou piscando, a minha linha está fazendo isso. E aí o computador ele vai decodificar essa informação, que eu expliquei aqui de uma forma bem simples, tá? E aí ele vai dizer, bom, o programador vai colocar lá, toda vez que eu tiver um pico superior a, sei lá, 80 milivolts, eu preciso que a minha prótese faça isso. E aí você meio que joga essa informação no seu sistema artificial, que é justamente essa prótese, esse mecanismo que vai dar a resposta, e aí ele vai funcionar dessa forma, né? Lembrando que essas próteses, elas são colocadas no corpo, então a gente tem que ter um certo cuidado, porque em casos de problemas, esses indivíduos vão ser afetados, né? Então, em casos de disparos não previstos, disparos neuronais não previstos, a gente vai ter um problema. Em casos de problemas do próprio algoritmo que não tenham sido planejados anteriormente, também vai dar problema. Então, são coisas que a gente tem que ter um planejamento bem orientado em relação a isso. E o último passo, né, depois que eu coloco nesse sistema, isso vai gerar uma resposta para o indivíduo, seja uma resposta visual, auditiva, tátil ou proprioceptiva. Então, existe até projetos que eu acho que agregam bastante isso, que são, por exemplo, cadeiras para pessoas surdas, ou roupas para pessoas surdas, que não têm a capacidade de perceber o som, por exemplo. Então, em alguns estudos, você tem roupas, né, ou seja, dispositivos vestíveis, com uma série de sensores, e ao invés das pessoas utilizarem o ouvido para ouvir, agora elas vão utilizar o corpo, assim como alguns animais. Então, na hora que eu tenho uma frequência muito alta do som, por exemplo, essa roupa ela passa a vibrar na mesma frequência que o som está emitindo. Então, ao invés de ter a resposta auditiva, ela vai ter uma resposta proprioceptiva, como se o corpo dela estivesse vibrando, para que ela consiga perceber o som, né, por uma outra via, que não a via auditiva, mas a via proprioceptiva. Então, isso é só um exemplo de interface cérebro-máquina que pode ser utilizado, certo? Pode passar, Flávio. E aí, eu já adiantei também, né, um pouco, mas a gente vai falar da codificação sensorial de uma forma mais rasa, né? Por que é importante a gente saber disso? Pelo motivo que eu já expliquei anteriormente. Essa decodificação, essa informação que ela é obtida ou ela é transmitida, ela vai ser processada e, consequentemente, esse processamento ele vai trazer uma informação. Só que, muitas vezes, essas informações, essa decodificação que é feita e vai dar uma resposta, ela depende de um estímulo. E esse estímulo, muitas vezes, é um estímulo sensorial. E como que eu vou ter a coleta desse estímulo sensorial de forma eficiente? Eu preciso compreender como o nosso corpo age para que, então, eu possa modular uma resposta sensorial parecida. Lembra que ontem eu falei que a gente pode utilizar luvas ápticas para ter alguns sentimentos, né? Eu posso ter sentimentos de peso, sensações de peso, de textura. Então, eu preciso compreender como o corpo interpreta essas informações para que, posteriormente, eu consiga compreender como que eu posso passar isso para uma máquina que vai mimetizar essa função. E aí eu falo da codificação sensorial justamente por isso, porque os meus sensores que vão estar espalhados no meu corpo, por exemplo, eles precisam trabalhar de uma forma similar aos meus neurônios sensoriais, para que eu tenha uma sensação parecida com o que seria de uma pessoa que tem a via toda preservada, não é isso? Então, por isso, eu trouxe aqui essa imagem. Se eu não me engano, essa imagem é dos 100 milhões de neurônios, do Robert Lenz, tá? E aí, ele vai fazer o seguinte, ele explica quais são os sensores que eu tenho na minha pele. Então, temos sensores de pressão, sensores de dor, sensores de temperatura, sensores de estiramento motor. E aí, cada sensor, ele age de uma forma específica. Por exemplo, eu não consigo ver, eu acho que eles são
Isso, de dor. Eles são relacionados à dor. Essa dor, ela é extremamente pontual. Então, a gente consegue ver que ele vai recrutar uma série de neurônios numa região específica. Só que esses disparos, se a gente for olhar aqui nessa última linha, eles são disparos contínuos e regionais. Como assim? Eles disparam e ficam um tempo naquela altura e depois eles cessam. Então, a dor, esse estímulo de dor, seria um estímulo continuado por um tempo, mas que ele é frequência dependente, ou seja, enquanto eu tenho o estímulo, eles estão pulsando ali. Já estímulos como de estiramento, que são esses últimos lá da direita, são estímulos que eles podem ser dados em um momento, eles permanecem e depois eles são dados novamente. Ou estímulos que ficam ali toda hora, batendo, 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 ou seja, dando informações sensoriais, e quando eu tiro o estímulo, ele para, certo? Então, saber como o neurônio se comporta, o tipo de neurônio que eu quero mimetizar é extremamente importante para dar uma resposta eficiente no contexto de próteses, né? Estamos falando de próteses aqui, então, nesse contexto é importante que eu saiba como que eu quero dar essa resposta para o indivíduo. Eu quero que a roupa dele, por exemplo, vibre somente uma vez, ou eu quero que a roupa dele vibre várias vezes. Isso é importante saber para que eu tenha uma resposta equivalente, né? Porque já que o intuito é a gente trazer uma reabilitação, como que eu vou reabilitar se eu não vou tentar, pelo menos, me aproximar do que seria a realidade, né? Então, diante disso, a gente já falou de codificação sensorial, já falamos de interface cérebro-máquina, e aí Flávio vai dar continuidade agora. Estão me ouvindo? Estão vendo? Acho que João Paulo já resumiu bastante um pouco do que eu ia falar, mas a gente também trouxe aqui algumas técnicas que a gente usa dentro dessa ideia de interface homem-máquina, cérebro-máquina, para fazer essa integração, e que são técnicas que a gente acredita que vão estar presentes nesse futuro do metaverso, até que a gente falou na aula passada. Então, acho que sem elas, sem a neuroengenharia, fica muito difícil o metaverso evoluir sem isso para essa ideia que a gente quer de mais realismo, mais imersão. E como que elas funcionam? Eu acredito que muitas das pessoas já saibam, né, principalmente por ser da área da saúde, mas a eletroestimulação basicamente é uma técnica que vai usar essas correntes elétricas, como o João Paulo falou, para estimular os músculos do corpo humano, os nervos e os músculos no corpo da pessoa. E essa técnica ela já tem sido utilizada há um tempo já em várias áreas, como a fisioterapia, a medicina esportiva, até para reabilitação, para o condicionamento físico. E o princípio dela é basicamente isso, ela vai funcionar por meio dessa aplicação dessas correntes, que vão ser correntes elétricas controladas em determinada área do corpo. E essas correntes, elas são geradas pelos dispositivos, como o João falou, que eles são conhecidos como ou estimuladores elétricos ou eletroestimuladores, que eles são diversos dispositivos que podem variar de tamanho, de complexidade, tudo isso vai depender da aplicação específica. E quando essas correntes elétricas elas são aplicadas no músculo da pessoa, por exemplo, elas vão desencadear uma série de reações no corpo da pessoa, então uma série de reações fisiológicas. Nos nervos, a eletroestimulação ela pode também estimular a transmissão de sinais elétricos ao longo dessas vias nervosas e pode ajudar a reduzir a dor, melhorar a função motora e, de uma maneira geral, promover uma regeneração nervosa. E já nos músculos, a eletroestimulação ela pode induzir contrações musculares, pode auxiliar a fortalecer os músculos, melhorar a circulação sanguínea e aliviar até a fadiga muscular. Existem até algumas academias hoje em dia que usam eletroestimulação, eu não sei dizer a fundo, talvez até o João conheça alguma, não sei dizer exatamente se elas funcionam para o que elas se propõem, mas existem já academias que trabalham com eletroestimulação para fortalecimento de músculo. E dizem que são melhores do que a academia normal, mas aí eu já não sei, não cheguei a avaliar isso a fundo. Mas enfim, as aplicações da eletroestimulação, elas, como eu falei, elas são de diferentes áreas da saúde e do bem-estar. Na fisioterapia e na reabilitação, por exemplo, ela é frequentemente usada para ajudar na recuperação de lesão muscular, na reabilitação, às vezes, de um pós-operatório ou no tratamento de condições como a paralisia cerebral, a lesão medular.
Na medicina esportiva também, ela também é usada para melhorar o desempenho dos atletas, acelerar a recuperação muscular e prevenir até lesões, às vezes. Então, em resumo, a eletroestimulação ela vai ser uma das técnicas que utilizam correntes elétricas para estimular os músculos no corpo, e ela pode ser muito associada com o metaverso, quando a gente pensa que dentro do metaverso a gente precisa ter sensações. Então, não basta só a gente interagir com os objetos virtuais, sem a gente, de fato, sentir o que a gente está fazendo ali dentro. Então, a eletroestimulação ela vai entrar justamente para esse fundamento, com esse fundamento, né, para explorar essas aplicações e esses benefícios que já são utilizados em várias áreas, mas dentro do metaverso também. Trazendo essa contextualização para o metaverso, a gente pensa que a eletroestimulação, as interfaces cérebro-máquina de maneira geral, e homem-máquina, elas abrem novas possibilidades na interação entre esse mundo físico e esse mundo virtual, ou as camadas do virtual sobrepostas no nosso mundo físico. Então, imagina que você pode ter sensações físicas daquele ambiente em que você está inserido. E aí você não vai ter apenas experiências visuais ou experiência auditiva, mas você também vai ter uma experiência tátil e sinestésica. Então, a eletroestimulação, ela pode ser integrada com os dispositivos de realidade virtual, de realidade aumentada, e criar uma experiência que seja muito mais envolvente, muito mais engajadora, até no fator de motivação. Então, por exemplo, durante um treinamento esportivo virtual, os usuários eles vão poder sentir essa contração muscular enquanto eles estão realizando os movimentos dentro desse ambiente virtual, que pode ter inúmeras coisas, e vai ter um feedback sensorial muito mais valioso para ele se manter motivado para aprimorar esse desempenho atlético dele. Além disso, a eletroestimulação no metaverso, ela pode ser utilizada também para simular experiências físicas específicas. Claro que algumas ainda são um pouco mais complexas, mas a ideia é que no futuro do metaverso isso já seja bem mais possível, bem mais fácil. Mas, por exemplo, sensações de calor, de frio, de pressão, de vibração. Então, vai adicionar essa camada extra de realismo e de interatividade nesses ambientes virtuais. E isso pode ser muito útil em aplicações até de treinamento médico, que a gente falou algumas vezes em outras aulas. Então, os estudantes eles poderiam praticar esses procedimentos cirúrgicos virtuais e ter sensações físicas associadas em tempo real. Ela também é muito útil para as experiências de entretenimento, porque além dessas aplicações de treinamento, né, de médicos, a eletroestimulação ela pode ser utilizada para criar essas experiências de jogos e tornarem os filmes e tudo mais envolvente. Então, os jogadores jogando um videogame, por exemplo, eles podem sentir as sensações físicas realistas, como os impactos, vibrações, as pressões durante essas interações virtuais e aumentando muito mais a imersão e a emoção daquele jogo. Existe até alguns filmes que já mostram as possibilidades disso, tem até um desenho também, mas eu acho que ninguém vai conhecer, mas que o personagem, ele coloca um capacete de realidade virtual, e é como se ele entrasse completamente no jogo, ele tem todas as emoções, os sentimentos, tudo, se ele levar uma pancada no jogo, ele vai sentir também. Então, ela pode ser útil para o treinamento de habilidades, claro, para a educação, para a saúde, na reabilitação, enfim, mas também para outras áreas do entretenimento. Então, apesar de ser uma técnica da área da saúde, no contexto do metaverso, ela vai ser utilizada para justamente trazer esse realismo maior e essa interatividade maior com esse ambiente virtual. Além dela, isso aqui eu na verdade já falei, né? A gente vai ter as experiências do usuário com mais sensação de toque, sensação de movimento, sensação mais realista. Além dessa técnica de eletroestimulação, uma outra que a gente trouxe hoje é a de neuromodulação. Então, neuromodulação, basicamente, ela se refere a um processo pelo qual a gente consegue modular o nosso sistema nervoso. Então, modificar o nosso sistema nervoso, os nossos sinais neuronais, e eles são modificados, eles são regulados ou controlados, né, até por neurotransmissores, neuromoduladores ou até substâncias químicas. E dessa maneira, a gente consegue afetar a atividade neuronal de várias maneiras. Então, a gente pode aumentar ou diminuir a estabilidade dos neurônios, alterar a liberação de neurotransmissores, modificar até a plasticidade sináptica. Então,
em resumo, né, em essência, a neuromodulação ela vai regular a maneira como as redes neurais funcionam e se adaptam em resposta a estímulos internos e externos. Ela também, assim como a eletroestimulação, ela já vem sendo trabalhada há algum tempo, mas ela começou a se desenvolver mais no século XX com a ECT, não sei se todo mundo conhece, mas é terapia eletroconvulsiva, e com a que o João Paulo falou, DBS, que é a estimulação cerebral profunda. Então, desde essa época, eles começaram a ter mais avanços, mais significativos na compreensão desses mecanismos da ação da neuromodulação e no desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias para utilizar a neuromodulação. Então, ela também tem um papel crucial assim para a regulação de uma variedade de processos fisiológicos e comportamentais no corpo humano. Ela está envolvida em muitas funções fundamentais, como controle da dor, regulação do humor, memória, aprendizado, enfim, sono. E além disso, ela tem aplicações terapêuticas muito significativas no tratamento de várias condições médicas, incluindo transtornos neurológicos, distúrbios psiquiátricos, dor crônica, até distúrbios do movimento. Então, entender e manipular a neuromodulação, ela é muito importante para essa promoção da saúde e também no contexto do metaverso. Então, eu até trouxe aqui. Então, no metaverso, ela é parecido com a ideia da eletroestimulação, porque ela também tem esse papel de criar experiências mais imersivas, mais interativas, combinando essas técnicas, né, de neuromodulação com as tecnologias de realidade mista, realidade aumentada, enfim. Então, para a gente criar esses ambientes virtuais que não apenas vão estimular os nossos sentidos visuais e auditivos, mas conseguir interagir diretamente com o sistema nervoso humano. Então, por exemplo, a neuromodulação, ela poderia ser utilizada também para fornecer um feedback sensorial durante uma interação no metaverso. Isso poderia até incluir a simulação de sensações táteis, de toque, de pressão, de vibração, para criar uma experiência mais realista. E essa abordagem, ela pode ser muito útil também na aplicações de treinamento, de simulação médica, assim como na eletroestimulação, até na questão do entretenimento, como a gente falou, nessa parte onde o feedback sensorial vai ter um papel muito importante na experiência do usuário. Mas, além disso, ela também pode ser usada para modular o estado mental e até emocional dos usuários. Então, já existem técnicas como a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é TDCS, ou até a estimulação magnética transcraniana. Elas são aplicadas para influenciar a atividade cerebral e induzir, por exemplo, estados de relaxamento, de foco, de excitação, tudo isso conforme necessário. E isso pode ser muito útil nessas aplicações de treinamento cognitivo, de terapia virtual, de redução do estresse, que a gente até falou sobre nas outras aulas. Tudo isso aliado ao metaverso e pensando que como ele vai estar aliado ao metaverso, a gente tem sempre aquela questão da personalização e da adaptação. Então, uma das vantagens da neuromodulação é a capacidade de personalizar e adaptar essas experiências virtuais com base nas preferências e necessidades individuais de cada pessoa que estiver utilizando. Então, com os algoritmos de aprendizado de máquina, de interface cérebro-computador, tudo isso a gente consegue ajustar os parâmetros da neuromodulação em tempo real para criar uma experiência otimizada para o usuário e aumentar esses benefícios terapêuticos. Então, em resumo, a neuromodulação ela tem um papel muito importante, assim como a eletroestimulação, na criação de experiências imersivas e mais interativas, mais realistas no metaverso. Então, fazendo a integração dessas técnicas de neuromodulação com as tecnologias que a gente utiliza para o metaverso, a gente consegue explorar essas novas fronteiras nessa interação das pessoas com o computador, com o mundo digital, e conseguir tanto para a área do bem-estar, para a área da saúde, do mental, do emocional, tanto para a área do entretenimento, da parte do trabalho, tudo de maneira muito mais inovadora e muito mais estimulante. Então, no contexto do metaverso, essas duas técnicas e toda essa ideia do que o João Paulo passou, da interface cérebro-máquina, do homem-máquina, elas são muito voltadas para isso, para a gente criar essa imersão maior, criar esse realismo maior, onde a gente não vai ficar sempre sentado atrás de uma tela, no máximo mexendo num controle, ou no mouse, no teclado, e
para que não se confunda entre as duas, para quem ainda não conhece nenhuma delas, a eletroestimulação, ela envolve o uso de corrente elétrica para estimular os músculos, os nervos do corpo da pessoa dentro desses ambientes virtuais, supostamente. Então, o principal objetivo dela é esse, é proporcionar um feedback sensorial imersivo e criar essa realidade, esse ambiente mais realista para os usuários, aumentando essa sensação de presença ali dentro daquele ambiente e o envolvimento dele de uma maneira geral. E ela pode ser aplicada por meio dos dispositivos vestíveis, como o pessoal agora está fazendo, o pessoal da IDA está fazendo a luva, por exemplo, que é uma luva áptica, ou interfaces ápticas de maneira geral, não necessariamente uma luva, no caso deles eles estão fazendo, mas poderiam ter outros que vão fornecer esses estímulos elétricos para simular uma sensação tátil, como um toque, uma pressão, uma vibração, durante essas interações que a gente tiver no metaverso. Então, alguns exemplos que eu falei são a simulação de impacto, de textura, ele é bem mais complexo, mas a gente imagina que isso em algum momento vai ser possível. Já existem estudos para isso, para acontecer isso, ou até de movimentos, como o João mostrou ontem, eu trouxe o vídeo dele, de uma pessoa jogando um jogo, ele conseguia fazer um movimento com o personagem utilizando o cérebro, mas a gente também poderia utilizar a eletroestimulação para fazer isso. E já existem até alguns projetos com essa ideia também. Já a neuromodulação, como eu falei, ela vai se referir à modulação da atividade neural dentro desses ambientes virtuais. Então, a gente vai conseguir influenciar, de certa forma, esses estados mentais, esses estados emocionais ou até físicos do usuário. Então, o principal objetivo dela é alterar a atividade cerebral, de certa forma, ou neuronal, para induzir determinados estados cognitivos, emocionais ou até fisiológicos, melhorando a experiência do usuário ou promovendo objetivos terapêuticos específicos. Então, ela pode ser aplicada por meio de inúmeras técnicas, até acredito que vão surgir outras técnicas menos invasivas, porque como o contexto do metaverso, a ideia é que ele se encaixe no nosso dia a dia, não vai ser uma coisa necessária todo mundo fazer uma cirurgia, por exemplo, mesmo que não seja uma cirurgia tão invasiva, para a gente conseguir ter esse acesso. Então, a ideia é que isso vá se adaptando, mas a resposta disso vai ser justamente utilizar esses conceitos, essas técnicas da neuroengenharia, para a gente conseguir ter essa imersão maior e esse realismo maior, utilizando nossas respostas fisiológicas, vamos dizer assim. E eu acho que, tá repetindo, na verdade. Por hoje, acho que a gente trouxe isso mesmo, porque é um assunto bem complexo, bem profundo, mas que eu acho que não vale a pena também a gente entrar tanto nessa parte técnica, porque é uma coisa até que a gente não vai usar. Quem vai usar são as pessoas que estão desenvolvendo o metaverso para utilizar dessas técnicas, aprimorar elas, para que a gente possa utilizar o metaverso da melhor maneira, mais acessível possível. Não sei se o João quer falar alguma coisa. Então, a Alana pediu para eu lembrar para os professores preencherem o formulário e para também lembrar que as meninas da EIDA vão entrar depois, entrar em contato para falar das certificações de vocês. Então, é importante preencherem os formulários, a gente vai mandar. Se vocês tiverem dúvida também, é só mandar para a gente, que a gente pode responder pelo Classroom. E eu acho que é só isso. Isso, eu queria só aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esses assuntos, acho que é bem interessante. Acho que vai ser muito importante para vocês, como professores, terem um pouco mais de conhecimento a respeito de metaverso, de técnicas que podem ser utilizadas, da importância do planejamento e de como isso tudo é feito para que seja feito com propósito, né, com objetivo, para que isso traga resultados e vocês colham esses frutos lá na frente. Né? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu. Reforçando, né, façam os formulários, os quizzes, para que vocês consigam ter o certificado aí depois dessa última aula, tá certo? A gente encerra por aqui, então. Muito obrigado. Até breve aí, todo mundo.